Presta bem atenção. O que esses homens têm em comum? Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Bill Gates e Elon Musk, todos eles cuidam muito bem dos padrões da sua mente. Além de ter mais de 6 empresas ao mesmo tempo, todos eles têm acesso ao mesmo conhecimento. Um método de alta performance que faz com que eles e outros grandes executivos tenham uma vida, tanto pessoal quanto profissional, muito acima da média. Tudo isso porque entenderam perfeitamente os padrões da sua mente. E é claro, eles não contam isso pra ninguém. E eu sei por quê. Você deve estar se perguntando, assim como eu me perguntei, como eles conseguem ter tantos negócios e ainda conseguem ter tempo livre para ficar com sua família, se divertir, fazer as coisas que gostam. Jeff Bezos, por exemplo, ele tem mais de 8 empresas. Bill Gates tem mais de 11 empresas. Elon Musk, criador da Tesla, e Mark Zuckerberg, criador do Facebook, tem dezenas de empresas. Você deve estar se perguntando, o que esses caras têm de diferente de mim? Afinal, eles têm exatamente as mesmas 24 horas que eu e você tem. Provavelmente, eles devem trabalhar o dia inteiro. Não necessariamente. Na verdade, eles trabalham muitas vezes menos do que a maioria de nós. Parece até loucura. Tudo isso porque eles sabem fazer o melhor uso do seu sistema de padrão cerebral. Eles têm uma rotina de avanço habitual na sua vida. Eu sei que isso até pode parecer inacreditável. Daqui a 5 minutos, fique comigo. Eu vou te mostrar como você também pode utilizar esse mesmo método. E eu já vou te avisando, eles não usam nenhum desses medicamentos famosos, super estimulantes, para ter uma mente brilhante, nenhuma receita mágica para a transformação da sua vida. Eles produzem muito mais do que você imagina, trabalhando muito menos e ainda assim consegue tocar mais de 8 empresas, ter tempo livre para o lazer, para ficar com a família, estudar e muito mais. Alguns deles chegam a produzir 20 vezes mais do que uma pessoa comum. Sim, exatamente foi isso que você ouviu, 20 vezes mais. Fique comigo até o final dessa apresentação. Eu vou te mostrar como você também pode fazer o mesmo. Parece até inacreditável. Bom, então me diga, você deve conhecer uma pessoa próxima que parece ter aquela vida perfeita. Sabe aquela pessoa que ganha bem, tem tempo para estudar, cuidar da saúde, do corpo e ainda assim tem uma vida social superativa? O que essas pessoas têm tão de diferente? Como elas conseguem fazer tudo isso de uma forma tão natural que às vezes você tem a capacidade mais alta do que elas, mas mesmo assim não consegue fazer nem a metade das coisas que elas fazem. Sabe por quê? Porque essas pessoas fazem simplesmente usar o melhor dos seus recursos cerebrais estudado pela neurociência. Enquanto algumas pessoas estão se esforçando diariamente para que elas possam vencer definitivamente a procrastinação, a preguiça, a falta de foco, enquanto outras pessoas estão voando, nadando de braçada em suas vidas, ativando principalmente uma função cerebral que poucas pessoas conhecem e principalmente trocando os padrões da sua mente. Mas não se preocupe. Eu vou te mostrar agora como você também pode começar a usar essa mesma estratégia para ser uma pessoa extremamente produtiva, que conquista todos os seus objetivos e metas e ainda por cima ser uma pessoa que definitivamente destrói a procrastinação. Eu sou o Silvio Toledo, eu venho estudando diariamente para a construção de novos padrões neurais. São mais de 1.830 dias aprendendo, por isso eu investi milhares de reais para a transformação do padrão da minha mente e me transformei no treinador comportamental. E hoje me apaixonei muito pela neurociências dos hábitos. E hoje eu venho treinando pessoas para que elas possam ser extremamente produtivas, destruindo principalmente o padrão da sua mente, para que elas possam ter mais foco, disciplina e ser realmente uma pessoa realizadora, principalmente dos seus sonhos. Quando a gente muda o padrão da nossa mente, consequentemente começamos a ganhar mais dinheiro, aproveitamos melhor o nosso tempo e temos ainda muito mais tempo para cuidar da nossa saúde e ter uma vida realizadora. Esse vídeo, na verdade, não é sobre mim. O que eu quero mesmo é te mostrar uma oportunidade única e aproveitar e te dizer que, assim como você, muitos desses empresários que eu citei acima não conseguiam produzir absolutamente nem perto do que eles realmente poderiam produzir. Isso nos leva à primeira conclusão.
A alta performance é treinável, ela é multiplicável através da mudança de padrões da nossa mente. Qualquer pessoa consegue ser mais produtiva, ter mais foco e disciplina. Acontece que a maioria das pessoas no dia de hoje acham que tem TDAH, que tem preguiça, que tem falta de determinação para que elas possam ser mais produtivas. Sinto lhe informar, mas provavelmente esse diagnóstico não seja verdadeiro. Na verdade, é que nosso cérebro não foi programado para receber tantos estímulos como ele recebe nos dias de hoje. Praticamente o que fazemos é baseado em hiperestímulos cerebrais, liberando um hormônio do bem-estar no nosso cérebro chamado de dopamina. Eu vou te dar um exemplo, tá? Uma pessoa que toma café todos os dias, dentro do café, não sei se você sabe, contém uma substância chamada cafeína, que é um neuroestimulante, ou seja, ela libera dopamina dentro do nosso cérebro. Acontece que, se todos os dias a pessoa tomar o café, o cérebro dela vai entender que esse estado que ela fica ao consumir a cafeína é o novo normal dela. O problema é que a mesma quantidade passa a não ser mais suficiente para gerar aquele primeiro estímulo inicial que ela acabou percebendo. Assim, é preciso aumentar a dose periodicamente, a fim de alcançar o estado hiperestimulante novamente. E agora vem a parte importante. Não é a dopamina que faz você ser mais produtivo, como muitas pessoas falam por aí. Uma tremenda falácia também sobre a mudança dos padrões, dos nossos hábitos, que podem ser realmente transformados em apenas 21 dias. Precisamos entender que nossa mente fica habituada e padronizada dentro de tudo aquilo que gera um prazer imediato. Por isso, vamos entender o que são os hábitos de forma científica. O processo de aprendizado do nosso hábito depende diretamente da ativação da recompensa do cérebro, do sistema de motivação e prazer. Então vamos entender o que é uma motivação. A motivação é uma inclinação afetiva, um afeto que faz você atender a continuar fazendo o que você está fazendo. Algo interno que te empurra e faz você tender a repetir aquilo que estava fazendo. Quando você está motivado no trabalho, seu corpo fica inclinado a você querer continuar fazendo mais daquilo que você está fazendo. Isto é motivação. O prazer, por outro lado, é uma sensação subjetiva do positivo, associado a estímulos, como por exemplo comer uma batatinha frita. No caso da batatinha frita, ela é gostosa, o prazer é a gostosura da batata, o sabor gostosinho, aquela sensação gostosa de que todos nós temos ao comer uma batata. Isso, em geral, é motivação e prazer. A ativação desses dois circuitos, motivação e prazer, é absolutamente essencial para que um hábito se forme. Esse circuito ele vai dialogar diretamente com o corpo estriado e vai começar a se reforçar ao enraizar determinado comportamento no seu cérebro. Agora você vai entender para ter uma boa noção de como os hábitos são formados a ponto de vista do nosso cérebro. 3 lições fundamentais. Primeiro, todo hábito começa consciente. Exatamente. Todo hábito começa com aquilo que você faz, na maioria das vezes, com as suas deliberações, o que você decide fazer, o que você pensou conscientemente em fazer. Isso significa que antes de virar um hábito, aquilo que foi exigiu da sua atenção, a sua consciência, a sua deliberação. O segundo o hábito se forma pela repetição. Conforme você repete a rotina, ela vai se tornando cada vez mais inconsciente, mais automática dentro do seu cérebro. Terceiro, é fundamental abordar o enraizamento do hábito que ocorre devido à ativação do sistema de recompensa. Em outras palavras, o sistema de motivação e prazer do cérebro é o grande responsável por uma rotina se tornar habitual ou não. O hábito é fixado e reforçado uma vez que esse hábito já esteja consolidado em bloco unificado de atividade cerebral. É por isso que também somente aumentar a dopamina, como é o caso de muitos vídeos que eu vejo por aí, não vai aumentar a sua produtividade. O mesmo acontece com os outros gatilhos da procrastinação, que agem de forma silenciosa no seu dia a dia. Por exemplo, você sabia que existem alguns alimentos que você consome todos os dias que inflamam o seu cérebro e fazem com que você continue procrastinando? Sabia que um hábito de apenas 30 segundos que você tem pela manhã faz com que o seu cérebro entre em um estado de alerta, te deixando cada vez mais ansioso e muito mais suscetível
à procrastinação? Todos esses gatilhos da procrastinação acabam liberando neurotransmissor e hormônios da recompensa rápida no nosso metabolismo e faz o nosso cérebro ficar completamente viciado, como se fosse literalmente uma droga. Provavelmente você já experimentou essa sensação de estar trabalhando e tem aquela vontade repentina de dar uma olhadinha no seu celular? Está lendo um livro, de repente, ter que reler mais de 5 vezes porque você não conseguiu prestar atenção em nada. De acordar e traçar várias metas para fazer no seu dia a dia e chegar na metade do dia percebeu que não fez nem a metade do que foi estabelecido por você? Trabalhar, talvez, no seu dia a dia não tem mais graça. Comer comida saudável para você é uma tortura. Tudo isso porque você fica viciado em atividades hiperestimulantes. Então, o que esses gatilhos da procrastinação geram? É claro, continua gerando procrastinação. Eu sei disso porque eu vou te mostrar aqui e agora como você consegue equilibrar os neurotransmissores do hiperfoco, mudando o padrão principalmente da sua mente. Acontece que esses grandes empresários, atletas, empreendedores e executivos sabem controlar perfeitamente o padrão da sua mente. A diferença é que eles criam bloqueio para esses gatilhos da procrastinação. Em questão de dias, eles começam a ser mais produtivos e apenas algumas semanas atingem o que eu chamo de estado de flow cerebral. Uma sensação que você não consegue ver o tempo passar e consegue fazer muito mais do que você imagina. É quando você entra nesse estado de flow cerebral que você consegue o seu nível máximo de produtividade e produz 20 vezes mais do que você vem produzindo hoje, trabalhando exatamente o mesmo número de horas que você trabalhava, ou talvez até menos. É por causa do flow cerebral, por exemplo, Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates aparentam ter dias que duram muito mais do que 24 horas, coisas que eles conseguem fazer em curto espaço de tempo. Não basta você apenas cortar o acesso do seu celular, TV, computador. E também não vai adiantar você ficar meditando o dia todo, o dia inteiro, tentando se concentrar em fazer suas tarefas. A única forma de você realmente desencadear o flow cerebral é usar os 4 pilares utilizados na neurociência para uma boa produtividade humana, que eu chamo de quarteto de quebra de padrão cerebral. O primeiro, quebra de padrão da sua identidade. Você vai entender através das ferramentas práticas para saber qual é o seu perfil comportamental, para combater suas fraquezas e otimizar suas tarefas e principalmente fazer com que você utilize suas forças de caráter. O segundo, quebrar o padrão para aumentar a sua energia vital. Sem energia vital, o seu corpo não funciona bem. Quem dirá o cérebro do homem que mais consome energia. Com pouca energia, o cérebro acaba funcionando de um modo muito econômico, dando prioridade para funções primitivas de sobrevivência. É que o nosso cérebro entende como prioridade, infelizmente, não é a nossa necessidade do dia a dia, e sim as funções cerebrais que mais consomem energia, que são foco, concentração, raciocínio, memória, aprendizado, são as que você também está tentando otimizar, que são temporariamente desligadas. O terceiro é quebrar o padrão das suas crenças. Você aprendeu desde quando você nasceu com seus pais, os seus pais aprenderam com seus avós, as crenças que talvez estejam impedindo de você produzir muito mais para que você obtenha mais resultados, tanto na vida pessoal como profissional. Por que será que você acredita no que você vem acreditando? Já percebeu que talvez se você mudasse alguns padrões das suas crenças, você poderia obter muito mais resultado? O quarto é quebrar o padrão do seu tempo. O que você iria fazer? Bem, eu acho que você agora começou a entender por que você nunca conseguiu ser tão produtivo quanto você poderia. Até hoje, você não experimentou o flow cerebral simplesmente porque você não encontrou a forma de dominar esse quarteto. Você precisa aprender a gerenciar melhor suas tarefas e o seu tempo. Você tem ideia do que você vai fazer com o seu tempo livre? Se você conseguisse fazer todas as atividades na metade do tempo que você vem fazendo hoje, agora eu vou te mostrar exatamente como você também pode fazer isso. E como eu te disse lá no começo dessa apresentação, esses recursos só estão disponíveis para pessoas que pagam caro por esse tipo de conhecimento. Agora imagina comigo quanto
quantos projetos você tiraria do papel se você nesse exato momento parasse de procrastinar? Quanto dinheiro você produziria se você produzisse 20 vezes mais? Quanto mais tempo você teria com a sua família se pudesse terminar todas as suas tarefas quase na metade do tempo que você gasta hoje? O que você faria? Finalmente você tiraria do papel aquele projeto que vem empurrando com a barriga há anos. A verdade é que eu passei pelo menos os meus últimos 5 anos focando em ajudar as pessoas a atingirem o máximo da sua alta performance. E hoje, o meu projeto de vida é facilitar essas técnicas poderosas para que mais pessoas possam também utilizar. Bem, como eu te disse no começo dessa apresentação, somente os empresários executivos tinham acesso a esse tipo de conhecimento e eles pagavam muito caro. Mas a verdade é que nos últimos meses, por conta das adversidades que o mundo vem gerando e vem aumentando significativamente, o gatilho da procrastinação, a falta de foco, pessoas vêm até a mim me perguntando se eu tenho algum tipo de treinamento, alguma coisa separada. A verdade é que eu sempre tive, mas nunca coloquei isso aberto ao público. Eu vou ser sincero com você. Eu juntei vários treinamentos para chegar em uma única conclusão que em nenhum lugar você vai ver. Por isso, esse treinamento quebra de padrão é único. Não importa se você é preguiçoso, se você não tem disciplina, não importa se você já tenha tentado várias técnicas na internet, como Pomodoro, listinha de tarefa, banho gelado, acordar às 5 da manhã. Não importa se você já tenha ficado viciado em medicamentos estimulantes. Não importa se você acha que simplesmente não tem motivação. O Quebra de Padrão é um programa que vai te dar o privilégio de você poder entrar em estado de flow cerebral, mudando as suas crenças e padrões programados da procrastinação. Agora o que eu quero que você faça é um exercício comigo. É praticamente impossível controlarmos as informações e os gatilhos da procrastinação que estão ao nosso redor. Mas se você soubesse como os maiores empresários do mundo conseguem ser mais produtivo, mais do que 98% das pessoas. E se você soubesse como reprogramar o seu cérebro, você gostaria de deitar a cabeça no travesseiro e no final do dia e ter aquela sensação de que executou absolutamente tudo o que propôs a fazer antes das 17 horas? Responda para si mesmo como todas as suas áreas da sua vida melhorariam se você parasse de procrastinar e finalmente produzisse tudo o que você é capaz de produzir. No primeiro módulo, você vai encontrar o que eu chamo de identificação. Você vai, ainda hoje, conhecer o melhor método utilizado na neurociência dos hábitos para a identificação dos seus padrões da sua personalidade. O grande Big Five. Para você conhecer os traços que regem a sua personalidade. No segundo módulo, vamos trabalhar de forma intensa suas crenças para combater as piores feridas que foram instaladas por alguma experiência que você viveu e até hoje não permitiu que você abrisse o caminho para novas oportunidades. No terceiro módulo, vamos trabalhar para destruir, através da neurociência dos hábitos, os maus hábitos instalados e fazer você ser uma pessoa que tem uma gestão melhor do seu tempo e, consequentemente, ter mais tempo para produzir e ganhar mais, transformando suas desculpas e criando uma rotina de avanço poderosa na sua vida. É claro que você deve estar pensando, o que eu vou fazer no meu tempo livre? O que você vai fazer? Dinheiro que vai cair a mais na sua conta, porque você vai estar produzindo muito mais do que você vem produzindo atualmente? Na sua opinião, vale acessar essas técnicas desses grandes executivos como Facebook, Apple, Tesla e assim por diante? Mas eu vou ser sincero com você, eu não estou fazendo isso aqui por dinheiro. A proposta inicial desse programa é facilitar esse método e suprir a necessidade real das pessoas comuns para que elas possam melhorar suas vidas e ter resultado de forma efetiva na sua vida. Portanto, se você chegou até aqui, você não vai pagar nem a metade do valor da minha última mentoria, que hoje ela custa em torno de R$ 2.500. Nem mesmo a metade desse valor, que é R$ 1.250. Pensa comigo, se você economizar um iFood, você ter a chance de mudar a sua vida, vale a pena ou não? Essa conta faz sentido para você? Eu vou abrir o jogo com você agora. Eu não preciso ficar fazendo falsas promessas. A verdade é que, talvez, se eu fizesse falsas promessas, eu poderia acabar com a minha reputação. O que eu quero é ser uma pessoa que possa promover a ação verdadeira de transformação na vida das pessoas.
Como eu disse, eu estou abrindo esse treinamento para o público nesse exato momento, porque eu quero cada vez mais poder contribuir. Assim que eu atingir o número de 200 alunos, o preço original desse curso, desse treinamento, será de R$ 794. Quando você acessar a área de membros, você vai entender perfeitamente o motivo desse valor. Confesso que nessa curta apresentação seria praticamente impossível passar todas as técnicas avançadas que estão lá dentro, mas isso você vai poder ver com seus próprios olhos.